Bem-vindos ao Vale de Cast, o podcast que conecta você ao universo da tecnologia e do varejo. Aqui exploramos inovações que estão transformando a gestão de negócios e ajudando empresas a superarem os desafios. Já aconteceu de um cliente sair na sua loja frustrado porque não encontrou um produto que está em falta? Ou mercadorias se acumularem e virarem prejuízos por falta de controle? Se essas situações são familiares para você, você já percebeu o quanto o controle de estoque é vital para o sucesso de qualquer negócio. Eu sou o Luiz e no episódio de hoje vamos falar aí algo que pode estar afetando a sua lucratividade do seu negócio: inventário de estoque. Sua empresa ainda não faz? Então você está perdendo dinheiro. Hoje comigo está aqui o Alessandro. Hoje a gente vai falar um pouquinho de inventário, que é uma ferramenta de gestão importantíssima para o varejo. Alessandro, onde que sua história se cruza com o inventário de estoque? Conta pra gente. Eu sempre trabalhei no varejo, desde 98, e eu tomei contato com o inventário no ano de 2010. Eu entrei numa rede de supermercados para gerenciar, e aí o supervisor ele fez um convite inusitado, que era para eu cuidar da equipe de inventário. Naquele momento eu tomei um susto, porque eu não conhecia o inventário, como é que era feito o inventário, mas aí eu resolvi aceitar o convite. E aí eu trabalhei por quase 7 meses fazendo inventário em todas as lojas da rede. O que foi um grande aprendizado para mim, porque eu não tinha essa experiência, mesmo trabalhando no varejo. A gente via a equipe de inventário fazendo esse trabalho, mas quando você vai e realmente trabalha com uma equipe de inventário fazendo esse trabalho, você enxerga o quão essa ferramenta ela é importante para a gestão da rede de supermercados, porque ela vai trazer um panorama de como está a nossa empresa. E aí eu fui me desenvolvendo dentro do inventário e aí posteriormente eu fui para a prevenção de perdas para fazer um refinamento de todos esses dados que o inventário ele traz para a empresa. Resumindo, antes disso você nunca tinha tido contato com o inventário, nada? Nunca tinha tido, Luiz. Na realidade, como gerente de loja, eu acompanhava os resultados, recontava posteriormente alguns produtos, mas eu não tinha aquela responsabilidade de quem está à frente de uma equipe de inventário. E quando a gente está na loja, na operação de loja, a gente se preocupa muito com o resultado final. Você acaba não entrando nesses detalhes para entender o que foi realmente aconteceu. Mas quando você está cuidando de uma equipe de inventário, você tem que pensar em todos esses processos para que o inventário ele dê certo e para que realmente ele traga o resultado real que a empresa ela precisa ter. Certo. Para o nosso telespectador entender aqui, o que é exatamente o inventário de estoque? Conta para nós. Então, inventariar uma loja, um departamento, um setor, é eu contar o produto, é eu bipar ali todos os códigos dos produtos para saber realmente o que eu tenho fisicamente versus o que eu tenho no sistema. Então, inventariar, sendo bem didático, é eu contar todos os produtos da minha loja. Contar fisicamente eles. Fisicamente. Certo. Porque posteriormente nós vamos fazer um trabalho ali de checar o que eu contei no físico versus o que eu tenho no meu sistema. Qual a função do inventário para o negócio? Por que é importante? Por que essa ferramenta é legal dentro do negócio? Quando você falou no início, imagine a gente como cliente ou um cliente que adentra a nossa loja. E aí ele vai até um certo setor e procura um produto, só que ele não encontra esse produto. E aí ele vai e pede para um repositor, um atendente, alguém da loja, para que pegue um produto no estoque. E essa pessoa vai até o estoque e ela não encontra o produto. Retorna e fala para o cliente: poxa, eu não tenho esse produto. Aí o cliente saiu da casa dele para comprar esse determinado produto, ele vai deixar a nossa loja e vai até o concorrente A, B ou C. Então, o inventário, além de nós executarmos toda essa contagem para fazer esse confronto com o estoque físico, que é o que eu estou contando, versus o que eu tenho no sistema, é para mitigar as perdas. É para que eu consiga entender o que está acontecendo com a minha empresa. Então, ela é uma xerox de como está a nossa empresa. Eu preciso
ter ferramentas para que eu tenha o número correto do meu estoque. Se eu tenho um número correto, eu consigo ter produtos para atender meu cliente. Eu consigo ter um número correto para que o comprador ele tenha esse dado para que ele faça uma compra mais segura. Eu consigo estabelecer ali estoques e níveis de segurança para que eu consiga atender o meu cliente. Eu consigo saber como é que está a situação da minha empresa, porque eu preciso entender, por exemplo, se as minhas perdas elas são por vencimento, quebra operacional por vencimento, ou se eu tenho perdas por furto. Quando eu faço o inventário, eu começo a trazer esses dados aqui para dentro. Então, se eu não faço inventário, eu não sei o que eu estou perdendo, eu não sei o que eu tenho de estoque, eu não tenho todo esse mapeamento. Agora, quando a minha empresa ela traz essa ferramenta de executar inventários periódicos, anuais, mensais, eu começo a ter esses dados de informação. Primeiro, se eu tenho um produto, aonde ele está. Então, eu trago para dentro da minha empresa uma ótima ferramenta de gestão para que eu consiga saber como está a saúde financeira da minha empresa. Se eu não faço o inventário, eu não tenho um panorama de como está a minha empresa. Não tenho esse panorama, Luiz. Eu não sei como a minha empresa está. Então, é um grande risco para uma empresa não fazer um inventário, que seja um inventário de um departamento. Olha, eu não tenho hoje uma equipe que consiga inventariar a loja toda de uma única vez. Tudo bem. Então comece inventariando ali produtos que vão fazer a diferença para o seu negócio. Então a gente tem lá os produtos de alto risco, eu tenho produtos que têm, infelizmente, um alto índice de furto, mas eu preciso acompanhar. Você comentou de prazo aí, de tempo, né, para fazer o inventário. Na sua visão, qual seria o prazo ideal que uma empresa tem que fazer os inventários? É mensal, é bimestral, trimestral, semestral? Como que você julga isso? Qual é a importância de você ter essa regularidade dos inventários? Cada empresa ela vai conhecendo um pouco dessa cultura da prevenção, a cultura do inventário, como é que acontece ali todas as perdas e quebras, e ela vai fazendo todo o mapeamento de que momento, de qual rotatividade de tempo em tempo que seria importante para ela construir ali um planejamento. Então, há empresas que não executam inventário, que é interessante que, por exemplo, ela faça o inventário mensal. Há empresas que já têm toda uma cultura de inventário que elas acabam optando para fazer um inventário geral de 3 em 3 meses. Há uma outra empresa que acha interessante fazer um inventário anual. Então, é muito do seu planejamento, de como está a sua quebra. Um ponto importante. Qual que é o número de inventário que eu tenho? Se o meu número é um número que está fora do mercado, então é um ponto de atenção e talvez eu precise fazer mais inventários. Então, quando eu atinjo esse ponto de equilíbrio, talvez seja o momento de eu espaçar. Mas eu vou falar de duas modalidades de inventário que elas são muito praticadas e que eu julgo que são importantes, que são inventários rotativos. Eu não preciso inventariar a loja toda. Então, eu posso contar setores, eu posso contar um departamento, eu posso contar uma categoria de produtos e aí colocar uma periodicidade para isso. As empresas, a rede de supermercados, todas elas têm um departamento ali de bebidas. Então, todas elas também têm um departamento de uísque. É um produto de alto risco. Então, esse é um produto que eu preciso abrir um inventário semanal. Eu preciso fazer um rotativo semanal desse produto porque eu preciso acompanhar. Se eu não acompanho esse setor, eu realizo um inventário anual, como é que eu sei o meu número? Como é que eu sei que eu tenho aquele produto? Então, é uma bebida que tem um valor agregado muito alto. Se eu não cuidar desse produto e eu saber ali no detalhe quanto que eu tenho de estoque desse produto, eu acabo me perdendo. Eu já participei de inventários de empresas que não faziam esse acompanhamento. Quando chegou o inventário geral, essa empresa ela perdeu mais de 67 unidades de um uísque. Muita coisa. Levando em consideração a média custou o quê? Uns R$100 um uísque? Isso mesmo. R$6.700 que virou fumaça. Virou fumaça. A gente está falando só de um item. Então, quer dizer, quantos uísques eu não tenho? Se essa empresa fizesse um acompanhamento semanal,
ela conseguiria ter o dado mais rápido dessa perda para que ela conseguisse tomar decisões. Vou avaliar se foi o recebimento, vou avaliar se foi exposição, vou avaliar se foi na saída. Eu tenho tempo de fazer toda essa mensuração. Eu tenho um inventário rotativo que eu posso colocar um período semanal, posso colocar um período quinzenal ou mesmo mensal. Eu vou fazer o inventário rotativo do setor de açougue. Eu vou fazer ele uma vez por mês. Ok. Então você consegue ali em um mês mensurar o que está acontecendo com o setor e você tem dados para você tomar as melhores decisões. Muitas empresas também fazem e realizam inventário. Só que o que essa empresa faz com esses dados? Porque é de extrema importância que eu colete esses dados e eu comece a mensurar tudo isso que está acontecendo. Se o meu inventário está subindo, se ele está descendo, qual que é a categoria que está apresentando maior perda, porque essa também é a função do inventário rotativo. Pensa que eu poderia fazer um inventário anual. Eu estou fazendo um inventário mensal de categorias que realmente vão fazer diferença para o meu negócio. Então eu consigo mensurar todos esses dados em um mês, só que eu preciso tratar todos esses dados. Então o inventário rotativo ele chega como um instrumento muito importante porque ele vai me dar e trazer esses dados muito mais rápido. E algo importante a se falar é que no inventário rotativo eu não preciso mobilizar uma equipe de 30, 40 colaboradores. Então eu posso ter 2, 3 colaboradores técnicos que são do setor para conseguir fazer o trabalho, para conseguir contar ali o seu setor. A loja não precisa estar fechada, eu posso fazer antes da abertura dessa loja, fazer todo esse trabalho e depois que ela abrir, eu faço toda essa mensuração. Então, o inventário rotativo, ele nos chega como uma ótima ferramenta, porque eu consigo ter resultados mais rápidos, eu não preciso envolver toda a equipe e eu consigo fazer ele com um período muito mais curto. E eu também coloco as pessoas que são técnicas do setor para conseguir executar esse inventário. Então, o inventário rotativo, ele traz esse grande benefício. Mas eu também tenho uma outra modalidade de inventário, que é o inventário geral, que é aquele que eu vou contar e mapear a loja como um todo. Então, eu preciso mobilizar uma equipe, eu tenho que ter uma equipe especializada de 30 ou muitas vezes 40 pessoas. Então, eu vou ter que ter ali alguém para cuidar dessa equipe. Esse trabalho, por conta de toda essa grandiosidade, eu vou ter que fazê-lo com a loja fechada. Esse inventário ele precisa ser muitas vezes noturno para eu conseguir contar toda a loja e ir atrás de todas as divergências, mas algumas empresas elas realizam o inventário geral de 3 em 3 meses e outras empresas elas realizam esse inventário uma vez ao ano, porque eu também preciso fazer esse inventário por questões fiscais. Eu preciso ter também esses dados ali gravados no meu ERP e essa informação de inventário. Então, eu tenho um inventário rotativo, que ele é rápido, ele é direto, eu posso fazê-lo em um período muito menor, mas eu tenho também um inventário geral, que é esse inventário que eu faço a cada 3 meses ou um ano, que eu vou contar toda a loja. Agora, o que é importante nessas duas modalidades de inventário? É eu entender que eu preciso fazer uma análise desses inventários. Eu preciso coletar esses dados e essas informações para que eu consiga mensurar o que está acontecendo com a minha empresa. Se a empresa ela não faz inventário, ela infelizmente ela não consegue ter essa xerox, esse panorama de como está a saúde dela. Não tem dado, não tem informação, eu não sei. E aí a gente volta um pouco no início da sua explanação, que é o cliente ele chega na loja, pede um produto, eu não tenho. Por quê? Porque o meu estoque diz que eu tenho 30 e infelizmente no físico eu não tenho nada. Meu comprador, ele não chega o alerta de compra para ele, por quê? Porque o sistema entende que eu tenho 30. Ele deve ter uma métrica, né, de compra, e aí esses 30 dá para 1 mês, 2 meses, ele não compra esse produto, não repõe. Só para eu ficar bem claro para o nosso telespectador aí. Então, essa empresa lá não faz um inventário, ela está navegando às cegas, né? Ela está indo deixando a onda me levar, é basicamente isso. É isso mesmo. A gente conversa muito com quem está no varejo. É ruim, né, quando você pergunta para a pessoa: ei, qual que é o seu número de inventário? Muitas vezes a pessoa está na operação, está vivenciando tudo isso e ela não sabe. Poxa, se eu não sei qual é o meu número, eu também não sei o que eu preciso fazer para melhorar. Poxa, a questão não é que o seu inventário deu 3,
3, 4, o que já é um problema. Mas é você não saber que ele está dando 3 ou 4 e você não consegue dar um antídoto ali para essa situação. Porque a gente consegue melhorar resultados, mas antes de tudo eu preciso saber qual é a situação da minha empresa. E com relação ao tempo, então não existe, vamos dizer assim, um valor correto. É a empresa que tem que julgar ali o que ela acha melhor, se é mensal, se é trimestral, ou ela pode também separar, olha, vou fazer esses itens que são mais problemáticos, vamos dizer assim, num menor espaço de tempo e um outro, no geral, maior tempo. Então, faz lá mensal para, como você deu exemplo de bebidas, ou semanal, e aí o geralzão, sei lá, de 6 meses ou em um ano, mas mantendo aqueles menorzinhos sempre ativa para estar acompanhando esses produtos que têm maior valor agregado, digamos assim. Isso, porque quando a gente conhece o que está acontecendo, sabe, você ter o dado ali na sua loja na mão, você consegue identificar. Então eu pego o arroz. Poxa, eu vou contar arroz todo dia. Então será que esse é o produto que realmente me gera problema? Quando eu tenho esse dado e essa informação, eu sigo por esse caminho. Se ele é o produto na minha loja que eu tenho mais problema, eu preciso acompanhar. Agora, muitas vezes eu estou contando uma categoria que não é a categoria que eu tenho problema e estou deixando de contar, por exemplo, barra de chocolate. Barra de chocolate gera muito problema de ruptura nas lojas. Muitas vezes está lá pedindo, sei lá, 50 unidades e eu não tenho produto mais. Nutella é um outro produto que gera muito problema nas redes de supermercados. Isso que tem rede de supermercado que coloca sensor, né, em Nutella, deve ter muito furto, né? É um produto com valor agregado assim, muito alto, infelizmente muito furto. Nutella, chocolate, pilhas, cargas de gilete para barbear. Então são produtos assim extremamente visados. Então são produtos que eu deveria contar semanalmente para entender o que está acontecendo. Mas se eu não faço essa verificação, você falou, eu tô navegando aqui com uma venda nos olhos e eu não sei o que vai acontecer. E aí de repente o resultado, o dono acha que está tendo um lucro, né? Porque outros produtos, vamos dizer assim, cobrem, né, esse ROM. E, na verdade, esse lucro dele poderia ser muito maior se ele identificar de onde que está escoando, né, o valor. Imagina, ele compra, coloca, alguém furta, e aí ele tem que vender outro produto para cobrir aquele valor daquele produto que foi roubado. Uma venda muito maior. Isso. Uma vez me deram um exemplo, eu não lembro quem foi, acho que foi até você, falando do leite, né? Isso. 1 litro de leite que se perde, que fura, que vaza, tinha que vender 18 unidades, imagina, 18 unidades para pagar uma que perdeu. Fora todo o custo do mercado, né? Quando a gente não está no varejo, às vezes a gente não tem essa percepção, mas a gente acha que o dono do supermercado é alguém que o lucro é exorbitante, astronômico, né? Mas quando você pega 1 litro de leite, cada litro de leite você ganhava 18 centavos. Só 18 centavos, eu não estou falando que ainda tem aluguel para pagar, colaborador, água, luz, internet, todo o custo fixo da empresa, né? O valor que você está falando é o valor que ele pagou e o valor que ele está vendendo, nem descontou imposto nem nada. Nada. Ele ganha 18 centavos. E sem descontar quais são os custos fixos da empresa. Quando a gente está do outro lado, né, quando a gente é cliente, porque eu também sou cliente, mas você tem essa visão de entender que não é essa conta. E aí volta novamente para os dados. Eu só sei que ele ganha 18 porque eu fiz essa conta. O empreendedor, o dono do supermercado, o gerente precisa fazer essa conta. E eu preciso também colocar essa cultura para o meu líder, para o encarregado do setor, para o gerente de departamento, porque ele também precisa fazer essa conta, porque a gente precisa cuidar como se fosse nosso. Então, o inventário ele chega como essa ferramenta que vai nos mostrar como é que é a situação da empresa, como é que está a minha loja. Como que a automação pode melhorar a operação da loja? O que ela pode ajudar a fazer o inventário, a controlar, enfim? A automação ela vem como uma ferramenta para nos auxiliar. Eu sou do tempo que eu fiz inventário com ficha. Então, você ia lá, colocava a fichinha embaixo do produto, ia para o estoque, colocava a fichinha embaixo do produto e contava, e aí
aí você entregava para o CPD para digitar. Então a automação ela vem para nos auxiliar. Então a gente tem muitas rotinas que são repetitivas, que elas são cansativas no varejo. Então toda vez que eu consigo automatizar ali um processo, a gente consegue ganhar tempo. Então se eu automatizo a precificação, se eu automatizo o inventário, se eu automatizo o controle de validade, o recebimento, eu consigo melhorar a produtividade do meu colaborador e a gente consegue colocar toda essa força para situações que realmente vão trazer resultados para a empresa. Isso também acontece no inventário. Então, quando eu consigo automatizar alguns processos dentro do inventário, a gente consegue fazer com que o colaborador ele foque em situações que vão melhorar o nosso resultado dentro da empresa. Quando eu fiz e comecei a fazer o inventário que eu trabalhava à noite e não tinha alguns processos automatizados, a gente gastava quase 18 horas fazendo o inventário de uma loja. Eu cheguei a trabalhar 20 horas fazendo o inventário, porque eu não tinha alguns processos ainda automatizados. Imagina você fazer um inventário com um coletor que não tem a comunicação Wi-Fi, que não sobe a informação que eu estou contando ali, muitas vezes em tempo real. Aí eu pego o coletor e vou até o CPD para ele descarregar aquela informação, depois de ter contado todo um corredor. E aí ele me fala, eu perdi essa informação. Eu tenho que voltar para o corredor, contar tudo aquilo de novo e aí voltar para ele para conseguir transferir essa informação, porque o coletor que eu utilizava ele era muito antigo. Hoje, com a automatização, a gente já tem coletores que o próprio colaborador ele já sobe aquela informação para o sistema e não precisa de ter o CPD para baixar aquela informação para o computador e aí tratar. Então, eu consigo ter respostas mais rápidas, eu consigo fazer com que a produtividade do meu colaborador lá no inventário ela seja muito maior, eu ganho em assertividade, porque a ideia é que ele fique o mínimo tempo possível fazendo o inventário. Se ele trabalha à noite, eu preciso que ele fique menos tempo. Então, quando eu automatizo isso, a gente ganha em produtividade. Agora, se eu trago esse inventário para fazer de manhã, antes que a minha loja abra, eu também ganho nesse processo, porque eu consigo fazer com que ele diminua essa carga horária de tempo e ele seja mais assertivo, utilizando a tecnologia a nosso favor. Então, eu acho que hoje o varejo ele tem trazido muito a tecnologia para dentro das empresas e da loja. E isso é importante, porque hoje a gente tem dificuldade na contratação de colaboradores, eu tenho a dificuldade na retenção de colaboradores do varejo, nós precisamos ser produtivos e a automação, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Aí, em todos os setores da empresa, inclusive na execução dos inventários, eu ganho agilidade, rapidez, produtividade, assertividade. Alessandro, e para quem nos ouve aí, como que o Vale de Code, a nossa ferramenta aqui, pode fazer a diferença no dia a dia das empresas? Então, o Vale de Code é uma solução que nasceu pensando em atender todas essas dores do supermercado. Também sou do tempo que a gente ia ver data de validade de produto com papel na mão, anotava código de barra, anotava quantidade. Ia na loja e no estoque. Eu também sou do tempo que para pegar preço, ou a gente enchia o carrinho, né, com todos os produtos, eu ia até a impressora ali, o computador, para conseguir coletar os códigos e aí para imprimir. Ou também anotava o código desse produto e ia para o computador para conseguir imprimir a etiqueta do produto. Todo esse processo ele é extremamente repetitivo, cansativo para quem está no varejo. E muitas vezes eu preciso mobilizar, Luiz, de 2, 3, 4 pessoas. Tem empresas que elas fazem uma blitz ali de validade, blitz de preço para conseguir minimizar essa dor que é a falta de preço, produto vencido e muitas vezes ruptura. Então eu também sou do tempo que a gente olhava no corredor, tá faltando Omo, então eu vou para o estoque para procurar Omo. Mas era tudo muito no tato, no olhar. Quanto tempo alguém demorava para ser treinado, para conseguir identificar que falta tal produto? Eu vou falar para você, Luiz, eu
hoje na loja, não consigo saber quais são os produtos que faltam, porque grande parte das empresas elas trabalham com mais de 20 mil SKUs. É muita coisa, não dá para decorar todos os produtos, não consegue guardar toda essa informação. É humanamente impossível, né? É impossível. Então, se a gente não fizer um trabalho de automação, a gente não consegue ter os melhores resultados. Então a Valid Code ela chega como uma solução para todas essas dores. É uma tecnologia que vai unir o hardware com o software. Então nós temos aí uma aplicação que vai de encontro a todas essas dificuldades que o varejo tem, oferecendo uma solução desde o recebimento de mercadoria até o controle de validade. Com a nossa ferramenta, que é o Valid Code, você consegue controlar a validade do produto, você consegue fazer toda a gestão e auditoria de preço, você consegue enxergar em tempo real a falta de produto no corredor, na prateleira. Eu até brinco que não tem como agradecer o que uma solução dessa pode fazer com quem está ali na ponta. O fantasma do varejo é a ruptura? É a ruptura. Ruptura, para quem não sabe, é a falta do produto na prateleira. Tem no estoque, mas não está lá na prateleira no ponto de venda. E aí o cliente não encontra o produto, mas tem lá no estoque. Imagina, você chegar no mercado, você quer comprar Coca-Cola, não tem na prateleira, mas está lotado lá no estoque. Que bom, Luiz, quando o cliente reclama, né? Às vezes a gente fala assim, o cliente é reclamão. Cliente é reclamão. Olha, eu, quando estava na loja, eu gostava de atender esses clientes, porque ele está te gerando um feedback. Então, quando o cliente reclama, Luiz, fala, olha, tem Coca-Cola? E aí a gente tem que ir lá no estoque e você vê lá, às vezes tem um parte de Coca-Cola que não foi abastecido e você traz na loja e entrega para o cliente. É bom quando isso acontece, porque muitas vezes o cliente ele vai embora, Luiz, e deixou de comprar Coca-Cola, deixou de comprar um pão, um salgado, ir no FLV, visitar um açougue, só porque você não tinha Coca-Cola. Então é legal quando isso acontece. Agora, foi o que você falou, é humanamente impossível a gente fazer isso com o mapeamento que a gente tem aqui na cabeça. Então, a solução, o Valid Code, ele vai trazer essa tranquilidade, porque ele faz toda essa varredura para nós. Se você entrar na loja 1 hoje e puxar ali um relatório do que precisa ser reposto de mercadoria, ele já traz para você em tempo real. O que entrou hoje na portaria já aparece como um item a ser reposto. Ele vai te trazer uma solução que realmente vai de encontro com as dores que a gente tem no varejo hoje. Eu já fui em redes de supermercado que eu encontrei um produto vencido. Então isso é algo complicado para quem está no varejo. A gente que é do varejo, a gente se sente super mal quando isso acontece. É o nosso trabalho que não foi feito. Mas é o que você falou, humanamente, quando a gente faz isso no papel, é muito complicado a gente ter o melhor resultado. Que bom seria se a gente tivesse uma ferramenta que a gente conseguisse monitorar a data de validade desde o momento que ela entra no estoque, do momento que ela é armazenada, do momento que ela está exposta no ponto de venda. Mas a gente tem essa ferramenta que é o Valid Code. Então, a gente consegue mapear e acompanhar a vida desse produto em todo o estágio dele dentro da loja, até o momento que ele cruza o checkout. Então eu tenho essa marcação. E um ponto importante a se falar é que nós temos diversas entradas de produtos dentro da semana, dentro do mês. Então os produtos eles vão entrando e eu preciso ir mapeando toda essa data de validade. Então quando eu tenho uma solução como o Valid Code, eu consigo fazer toda essa trajetória do produto, porque eu tenho todas as marcações de validade. Eu também consigo fazer o inventário. Por quê? Porque é uma ferramenta que automatiza todo esse processo. Eu consigo ganhar em produtividade, eu consigo ganhar assertividade, ele está totalmente atrelado, isso é importante falar, ao ERP que eu tenho dentro da minha loja, porque ele se conecta em todo sentido. Eu consigo mapear o controle de ruptura, que é um grande fantasma do varejo. Eu consigo fazer a gestão de preço, porque eu preciso entender o que está acontecendo dentro da minha empresa. E, de novo, o Valid Code ele vai trazer toda essa gama de informação de uma forma automatizada e totalmente sincronizada. Muitas vezes nós temos soluções, Luiz, que é muito difícil o manuseio. O colaborador ele precisa de um treinamento de 2 semanas para conseguir operar aquela solução. E a solução do Valid Code não. Ela é totalmente intuitiva, fácil a utilização, o colaborador ele entra em contato, é muito rápido. Por quê? Porque ele se assemelha a um app que a gente utiliza no celular.
Então ele é muito intuitivo, muito rápido, muito fácil de utilizar. O resultado, ele vem muito rápido. Então hoje a gente já tem redes de supermercados que de 3 a 4 meses elas conseguiram melhorar assim a ruptura, o resultado que elas têm cai de 26%, um nível de ruptura que hoje no mercado deve estar entre 13 a 14%, utilizando a nossa ferramenta, elas conseguiram cair o seu nível de ruptura para 4%. Está hoje muito abaixo do que o mercado tem trabalhado hoje enquanto nível de ruptura. Então é uma solução muito rica, muito completa. Julgo a falar que é a solução mais completa hoje do mercado, não é porque hoje eu trabalho aqui na empresa, mas ela é a solução mais completa hoje que nós temos de solução produtiva para supermercados. É algo muito completo. Você falou do vencimento, está tendo uma movimentação aí para ter acho que é Data Link, se eu não me engano o nome, que é o produto, as empresas vão migrar do código de barras para o QR Code. E aí dentro desse QR Code vai ter o histórico do produto. Quando ele foi fabricado, qual a validade, qual é o lote. Para o consumidor final, ele vai poder ler esse QR Code e entender se tem uma receita do próprio fabricante para aquele produto. Para o lojista, ele vai conseguir ler esse mesmo QR Code, ele já vai ter informação do vencimento do produto. Se passar esse produto do PDV lá e tiver vencido, o PDV não aceita esse pedido, não deixa passar, aí a pessoa já recolhe. É lógico que tem que ter todo um trabalho atrás para isso não acontecer, mas caso aconteça, ele não deixa passar esse produto no PDV vencido. Inventário de estoque é uma ferramenta de gestão? Como eu falei no início, o inventário de estoque a gente traz tanta informação e sempre para você tomar as melhores decisões. Então, ela é uma ferramenta de gestão, mas ela começa a ser também uma ferramenta para que você já se planeje para os próximos inventários. Porque quando eu consigo mensurar esse dado, eu entendo o que aconteceu, eu já começo a trazer algumas soluções para isso, para que isso não ocorra mais e para que lá na frente o meu resultado ele seja melhor do que foi no anterior. Então, ela é uma ferramenta de gestão. Pensando no futuro, você acredita que a automação é o caminho para o sucesso no varejo? Como eu falei, eu venho assim vivenciando muitas experiências no varejo, desde o momento que eu entrei lá atrás em 98, né? Eu vi mudanças significativas e a gente entende que a entrada da automação, da tecnologia, realmente ela vem para auxiliar o varejo. Bom, chegamos ao fim aqui de mais uma edição do ValiDcast. Agradecer o Alessandro aí, muito obrigado pelas suas informações esclarecedoras, compartilhar esse seu conhecimento com a gente. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, Luiz, obrigado aí pelo convite, poder falar um pouquinho da minha experiência, que são experiências de quem vive no varejo. Espero que tenha sido enriquecedora para vocês. Continue nos acompanhando no nosso ValiDcast semanal e até uma próxima. Isso aí, se você gostou aí do nosso episódio, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha nossos episódios aí com seus amigos do varejo e não perca as próximas edições do ValiDcast. Obrigado pela audiência, um abraço.